Lá vamos gravar esse segundo vídeo a respeito do capítulo 5 de Apocalipse, né? Se você está chegando agora, quiser, pode verificar o vídeo anterior que fala sobre o capítulo 5. E depois gravaremos ainda um outro vídeo sobre essa parte do capítulo 5 que fala sobre o livro selado. É interessante a gente pensar para termos uma melhor informação sobre este livro selado, a gente perceber o método de trabalho que Deus tem adotado, né, ao longo de toda a sua palavra, desde Gênesis até o próprio Apocalipse. A gente vai ver na introdução do Apocalipse, já reapresenta, né, traz à nossa memória novamente este método de trabalho de Deus. Deus ele tem por hábito delegar responsabilidade para que o maior número possível, quer de anjos ou de homens, estejam envolvidos no trabalho. A introdução, então, de Apocalipse vai dizer assim, revelação, né, de Jesus Cristo que Deus lhe deu e que enviou através dos seus servos a João, né, para mostrar à igreja, né, as coisas que em breve devem acontecer. Você consegue ver aí Deus ele delegando responsabilidades e aquele que recebe a responsabilidade também delegue assim sucessivamente. É um método adotado por Deus desde o início. No livro de Gênesis vai apresentar Deus na sua ação de criar, e ele já vai delegar responsabilidade a Adão quando pede que ele dê nome aos animais. Esta ação de Deus, pedir a Adão que dê nome aos animais, já demonstra este gosto, esse prazer, esta alegria, este método de trabalho de Deus, que é de delegar responsabilidades. Depois, mais à frente, nós vamos ver ele chamando a Noé para preservar a raça humana. Noé deveria construir uma arca. Ele tem uma participação, tem uma ação a fazer. Mais à frente nós temos Deus chamando Abraão, né, para ser o pai da grande nação, o pai daqueles que pela fé iriam aceitar a Deus, mas Abraão tem uma parte a fazer, sai da tua terra, sai da tua parentela. Depois Deus vai chamar, entre outros, né, Moisés, para ser o libertador. Depois Deus convida o povo, e me farão um santuário, Êxodo 25, verso 8, para que eu possa habitar no meio de vós. Josué vai ser chamado para ser aquele que vai ser o líder na conquista da terra prometida. Então, inúmeras vezes a gente percebe que Deus ele tem este método de trabalho. E por que é importante a gente perceber que Deus tem este método de trabalho na compreensão deste livro selado? Vamos ver aqui o capítulo do 1 ao 3. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com selos, com 7 selos. Vi também um anjo forte que dizia com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então essa pergunta, ela corta o céu, né? Todos conseguem ouvir este questionamento. Quem é digno? E fica um silêncio, né? Aquelas perguntas que ficam aguardando por respostas. Do verso 3 ele vem dizendo: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Então aqui está falando na totalidade dos seres vivos. Nem no céu, os seres celestiais que estavam lá no céu, nem na terra, os seres humanos que estavam pisando a terra no instante em que a pergunta aqui é levantada, nem debaixo da terra, os seres humanos que estavam mortos por ocasião do momento que a pergunta foi levantada. Então a totalidade. Podemos dizer que esta frase é atemporal, não está presa ao tempo específico. Então todos os seres humanos do passado, deste momento aqui da narrativa, do presente, do momento da narrativa, e no futuro, do momento desta narrativa de Apocalipse 5:3, todos os seres estavam envolvidos nesse questionamento. Será que algum desses é capaz? E o texto diz que ninguém, nem embaixo do céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, não tinham a possibilidade de desatar os selos e nem de olhar para o livro. Devemos entender aqui, né, no início do verso 5, vai dizer assim: vi na mão. Então, essa ideia de ver, visualizar o livro, não é a mesma ideia contida aqui, nem de olhar para ele, no verso 3, né? Então, são duas situações. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João, então, ele vai ver, vamos dizer que este seja o livro, né? João, ele vai ver o livro, é o que ele diz no verso 1. Vi. Agora, o que não é possível é desatar os selos, abrir e olhar para ele no sentido de ter consciência da informação contida ali dentro no livro. Ninguém poderia fazer isso. Então o questionamento foi levantado. E por que nós fizemos uma análise deste método de Deus de trabalho que é desenvolvido desde Gênesis, que ele tem esta alegria, este contentamento de delegar responsabilidade, de ter pessoas, quer seres humanos ou de anjos,
de ter seres criados por ele, suas criaturas, envolvida nas ações. Aqui, quando o texto diz que ninguém consegue olhar ou tirar os seres de olhar, não consegue trazer a informação que esteja contida neste livro, é a mesma coisa de dizer que ninguém participou da confecção, vamos usar essa narrativa, né? Ninguém participou deste livro. Por exemplo, aqui temos esta Bíblia de estudo, né? Na sua caixa aqui vem dizendo assim, ó, elaborada por uma equipe de quase 100 especialistas, acadêmicos, professores, pastores, estudiosos da palavra. Então, o que é esta Bíblia de estudo? Mais de 100 pessoas contribuíram para que ela fosse preparada, trouxeram seus comentários. Então, os livros que existem no céu, que nós apresentamos no vídeo anterior, livros apresentados em Daniel, capítulo 5, capítulo 7, verso 10, livros apresentados em Salmos, livros apresentados em Eclesiastes, não existindo a palavra livro em Eclesiastes, mas a ideia está contida ali, né? Eclesiastes, que diz que todas as obras vão ser trazidas a juízo, quer sejam boas, quer sejam más. O livro mencionado por Moisés em Êxodo 32, verso 32 e 33 também. Todos esses materiais, se a gente considerar que Deus ele tem esta alegria, este contentamento e desenvolve este método de delegar responsabilidades, a gente pode crer que sim, que anjos participam de alguma maneira nas informações contidas no livro identificado como livro da vida, livro das boas obras, livro das obras ruins descritas em Eclesiastes, os livros abertos em Daniel capítulo 7, verso 10, todos esses materiais não podem se identificar como sendo este livro aqui em Apocalipse, porque queremos crer que se Deus ele desenvolve este método de delegar responsabilidades nas ações registradas na palavra, é comum pensar, é interessante pensar, né, que na confecção, no preparo desses livros, desses registros que estão lá no céu, os seres celestiais anjos participaram também. Então, eles são conhecedores do que está contido. Não é segredo para os seres celestiais o material contido dentro desses livros mencionados em outras partes da palavra. Agora, este livro aqui de Apocalipse, no capítulo 5, do 1 ao 3 aqui, principalmente o verso 3, ele se diferencia de todos os demais porque ele diz assim, ó, ninguém podia abrir. E a ideia é que ninguém está envolvendo os seres celestiais e também os seres humanos, né? Então, todos estão aqui nesta lista de não poder abrir e nem de olhar para ele. E este livro estava à direita de Deus, né? Então, é uma informação desconhecida, podemos assim dizer, de todos esses seres, de todos esses aqui citados no verso 3. Agora, tendo isto em mente, o que os estudiosos apresentam como sendo o conteúdo deste livro? Vamos apresentar aqui algumas. Nesta Bíblia que está sendo apresentada aí, né, uma Bíblia de estudo, hoje é bastante comum ter Bíblias de estudo, e elas têm no seu rodapé ali comentários conforme esta aqui apresentou, né, elaborado por uma equipe de quase 100 especialistas. Então, o que eles, cada um contribui com alguma parte, né? Alguns são especialistas em Gênesis, outros em Êxodo e assim sucessivamente, né? É evidente que não todos dão opinião em todas as situações. Cada um contribui de uma maneira. E aqui nós temos essa Bíblia de estudo que representa uma Bíblia de estudo pentecostais, né? Então, aqueles que têm essa linha de pensamento estão sendo representados, podemos dizer assim, nesta Bíblia de estudo. E qual é o comentário que trazem para este capítulo, capítulo 5, verso 1? Este livro, ou rolo, é de máxima importância, porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Eles citam aqui o capítulo 6. Então, qual que é um resumo aqui, o que eles estão dizendo? É de máxima importância e revela o futuro, a vitória, né, da igreja. E vem dizendo aqui que quando cada selo é aberto, né,
cada selo é aberto, parte da revelação ela vem a ser compreendida, podemos assim dizer, né? No início lá do texto, eu vou repetir a leitura, porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Veja essa frase. Contém a revelação que Deus determinou para o mundo e a humanidade. Será que essa linha de pensamento ela é interessante de pensar? Puxa, eu vou me apoiar com este pensamento aqui que ele parece ser bom. Não me parece muito lógico, porque o livro é descrito como um livro selado, com 7 selos, né? E é descrito que ninguém consegue tirar os selos e revelar o seu conteúdo, a não ser, depois vai ser apresentado, né, Jesus, o Cordeiro. Só que na introdução do Apocalipse, o Apocalipse, sim, este tem a função de revelar o futuro. Então, a descrição que é feita nesta Bíblia de estudo para o livro selado não cabe para o livro selado, e sim para o livro do Apocalipse. Porque na introdução de Apocalipse, já citamos, repito, diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E perceba, os participantes dessa revelação enviou a João através do seu anjo. Então veja aqui, o texto diz ninguém. Mas ali, na introdução de Apocalipse, vem dizendo Deus passa para Jesus, passa para o anjo, que o anjo passa para João e o João para a igreja. Então há muitas mãos trabalhando nesta revelação do livro em si de Apocalipse. Este que é descrito aqui nessa Bíblia de estudo, essa descrição cabe para o livro do Apocalipse, mas não para o livro selado. Aqui temos uma outra, este comentário bíblico aí também, ele vem trazendo na sua página 440 o seguinte: qual livro João tinha em vista? É a pergunta que nós tentamos aqui, estamos pensando nela, né? Qual é o livro que Deus tinha, que João tinha visto? Muitas respostas têm sido apresentadas a esta pergunta. Ele cita aqui um estudioso, Simcox, e resume com as seguintes palavras: o ponto de vista tradicional, se de fato existe um deste livro selado, é que ele representa o Antigo Testamento, ou, de uma forma mais geral, as profecias das Escrituras que só se tornam compreensíveis com o seu cumprimento em Cristo. Veja que ele está citando o comentário bíblico aqui cita um estudioso que, por sua vez, tenta trazer o posicionamento tradicional, já questionando se existiria tal posicionamento. Um posicionamento tradicional, uma compreensão tradicional sobre este ponto. E qual é esta compreensão? Que o livro selado aqui são o Velho Testamento, especificamente profecias do Velho Testamento, que apontavam para a vinda do Messias, que só foram esclarecidas, só veio luz sobre tais profecias quando o Messias veio, né? Mas essa descrição, a exemplo da anterior, me parece não bater com o que diz o verso 3, 5:3 de Apocalipse. Ninguém, veja, ninguém. É possível, sim, que algumas pessoas não compreendessem, talvez a maioria das pessoas não compreendesse as profecias do Velho Testamento. Mas seria possível dizer que ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já esteja morto compreendeu? Nem os profetas que transmitiram a mensagem? Nem os anjos? Por exemplo, Daniel, ele tem algumas dúvidas que surgem quando ele vai recebendo as suas visões. No capítulo 8, uma voz de um ser que tem autoridade diz ao anjo a entender a esta profecia. Então, no capítulo 8, diz que profecias complexas, como as que Daniel recebeu, que ele, o profeta, não tinha luz sobre aquelas revelações que estava recebendo, os anjos tinham, a ponto de poderem transmitir para Daniel o esclarecimento, o entendimento. Então, esta definição, à luz do que é apresentado em Apocalipse, me parece não ser muito a mais correta, né? Na continuação aqui, ele vai dizer, ele acrescenta que este livro é selado com 7 selos, mostra o conselho e julgamento divino que ele contém. São de segredos profundos, né? O chamado simplesmente o livro do destino. Ele cita aqui um outro estudioso, o comentário, né? Ele cita um outro estudioso que define este livro simplesmente como o livro do destino. E um outro estudioso, ainda citado aqui no livro, vai dizer que ele contém todos os segredos de Deus, um esboço de todos os eventos até o fim dos tempos. Os capítulos seguintes revelam este conteúdo. Então veja, este comentário ele vai insistir na ideia de que o livro selado é um livro que contém os projetos, digamos, as profecias de Deus até o tempo do fim. Daí eu repito,
esta revelação ela é proposta para a totalidade do livro do Apocalipse. Não o livro selado especificamente que está no capítulo 5, a partir do verso 1. E nós temos ainda, deixa eu ver, este outro comentário, né? Apocalipse, introdução e comentários. Ele tem um comentário aqui, a partir da página 66, sobre este tema, que ele diz que existe uma verdade bíblica profunda, né? Que sem a pessoa de Jesus Cristo e sua obra de redenção, a história é um enigma. Então ele está desenvolvendo aqui a ideia da dependência da pessoa de Jesus para a compreensão da história. Depois ele vai falar de Santo Agostinho, que através do livro Cidade de Deus desenvolveu este pensamento, que fez parte da mente humana durante um processo da história, até que veio o iluminismo, né? E com suas filosofias foi tirando essa ideia da dependência que o ser humano tem de Deus. Depois surgiram aí outros pensamentos, e hoje em dia boa parte das pessoas, né, acredita que Deus não tem nenhum tipo de participação na história humana. E ele leva para este lado, esta necessidade que nós temos da pessoa de Jesus para compreender a razão da história. Então, trocando por miúdos, este comentário traz um pensamento semelhante aos demais, de que o conteúdo profético ele tem a ver com o conteúdo do livro selado, tem a ver com o conteúdo da história humana, dos dias de João até a volta de Jesus. Então a gente vê que são muitas as opiniões apresentadas, né, de um teólogo estudioso adventista, Samuel Ramos, que ele defende que o livro selado e os livros de Daniel, no capítulo 7, são os mesmos livros. Logo, o livro selado é um livro do juízo. E ali no capítulo 4 e 5 está se introduzindo uma cena de juízo, tem início ao julgamento. Difícil encaixar nessa interpretação que um dos selos, quando abre um dos selos e apresenta capítulo as almas debaixo do altar, elas estão questionando, né, o porquê que não iniciou-se ainda o processo de juízo. Então, se o juízo já estivesse iniciando com a introdução do capítulo 4 ali, 5, se este é o livro do juízo, por que que no sexto selo, quando é aberto o sexto selo, abre-se o sexto selo, e eles estão aqui, capítulo 6, verso 9, o quinto selo, né? Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra do testemunho, clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas nem vingas? E eles estão aqui reivindicando um juízo, um julgamento. Agora, se o livro já é o livro do juízo, daí eles estão chovendo no molhado. Então, a gente percebe que, aparentemente, é mais fácil a gente dizer o que não é o livro selado, né, do que dizer o que é. Mas no próximo vídeo nós vamos estar trazendo aí um posicionamento sobre para que lado poderíamos compreender, né, o que poderíamos trazer para compreendermos o que seria este livro selado. Então, até o nosso próximo vídeo.